Copa S adiada, né, Vitão? Infelizmente. O que que rolou, Vitão? Fala pra galera aí. Infelizmente para alguns, felizmente para outros, foi uma situação ali que ocorreu da desistência do Capixaba, da competição. Vou até depois, já vou abrindo aqui, a nota oficial da Federação de Futebol do Espírito Santo. A gente ficou sabendo dessa notícia, o Capixaba divulgou a nota oficial que desistiria do campeonato. Em alguns momentos ali a gente até parou para comemorar sem saber o real motivo, porque a gente sabe que o Capixaba, assim, é uma equipe que a gestão é muito falha e que deixa a desejar. Está com transfer ban. Não é só um atleta, são vários que estão entrando na justiça contra o Capixaba. Assim, os erros cometidos pelo Capixaba são muitos. Mas a situação ali, pelo menos Vitor Martinuz, me senti solidário, né? A esposa do presidente Daniel Costa está passando por complicações pós-parto, então ele está ali focado 100% na família, eles têm filho, então ele está cuidando disso e a federação disse que ele provou por A mais B, para ser bem didático, de que não conseguiria colocar o time para campo por conta disso, a atenção total na família, a federação se solidarizou com a situação do presidente Daniel Costa e do Capixaba. O regulamento traz que após a publicação da tabela, se uma equipe desistir, ela será sancionada em 2 anos sem poder disputar um campeonato profissional, um campeonato novamente oficial. E aí isso não foi levado em conta por ser uma situação atípica. Então o Capixaba não será punido. Ano que vem, se ele quiser disputar a Copa S, vai poder. Se ele quiser disputar a Série B, vai poder. Nesse sentido, eu entendo. Porém, todavia, entretanto, eu acho que o Daniel Costa tem que honrar com os compromissos que ele firmou com jogadores, com profissionais, honrar com o futebol capixaba para dar mais estrutura quando ele puder voltar a trabalhar novamente, a focar no capixaba para disputar uma competição profissional. O capixaba caiu nesse ano. Ano que vem tem a Copa S para disputar novamente, tem a Série B para poder tentar subir. Então, se for continuar mesmo, que ele pare e pense e reflita para vir de uma forma diferente. Vai ter tempo hábil ali, porque as nossas orações aqui vão certamente para a esposa dele, que ela possa prontamente se recuperar, estar bem novamente, estar junto da família em casa, junto dos filhos, e que depois ele vai ter um tempo bacana, legal, para poder trabalhar e tornar o Capixaba uma equipe organizada, diferente do que foi. E aí a tabela foi alterada. Num primeiro momento, algo atípico também, né? A tabela não seria WO, os jogos seriam cancelados. E aí os clubes sentaram com a federação, um diálogo sempre muito aberto. A federação, junto dos clubes, ali formalizaram uma nova tabela e preferiram adiar a competição para o dia 22. Se antes ali a abertura seria Serra e Porto Vitória, agora a abertura da competição será Porto Vitória e Vitória no estádio Kleber Andrade. Exatamente. Então, é isso. Antes de pedir a opinião de Laurinha, tem que já apresentar ele, né? Gabriel Magnoni. Muito boa tarde, meu parceiro, diretamente do Boteco da Águia. Depois eu quero falar. Ih, tá fechado. Ele tá gostando lá, tá? Tá fechado. Ele tá gostando. Boa tarde, Gabriel. Como é que você tá, meu irmão? Tá do lado de fora hoje. Boa tarde a todos. Estamos aqui, né? Porque esse tempo maluco da Grande Vitória, faz sol, faz chuva. Então eu entrei num lugar diferente hoje, mas ameaçou chover, eu vim para um lugar coberto. Nada melhor que um boteco, né? Na sexta-feira, então. Mas ainda não abrimos os trabalhos. Estamos aqui só no cafezinho, na aguinha por enquanto, tá? Então qualquer coisa é só chamar. Show de bola. Gabriel vai fazer o programa junto com a gente hoje. Gabriel, sobre a Copa S, cara. Qual é o burburinho que tá rolando aí? Você acha que os atletas, a comissão, a diretoria foi bom? Foi ruim? Qual é o pensamento aí, mais ou menos, dos bastidores? Então, os clubes que estão jogando a Série D, né, e Copa Centro-Oeste gostaram, né, do adiamento, né, da Copa S, porque, por exemplo, o Rio Branco tinha 8 jogos no mês de abril, né? Então, acho que 1 ou 2 jogos, né, vai ter um espaçamento maior, né? Porque o Rio Branco ia encavalar jogos seguidos, meio de semana e final de semana. E aí teve uma brecha maior até o dia 23, né? 24, que é o primeiro jogo do Rio Branco na Copa do Espírito Santo. Então, para esses times que estão em competições nacionais, as equipes acabaram gostando, né, desse adiamento, porque dá uma folga maior para as equipes trabalharem. Show de bola, Laurinha. Agora é o seguinte, você ganha uma folguinha agora, mas a gente sabe que lá na frente pode ser que aperte um pouquinho o calendário. Isso pode ser um pouco prejudicial também, né? As né? datas de semifinais e a data da final, né, que em jogo único, não foram alteradas, né? Vão correr na mesma data. Vão dar
Até porque com um jogo a menos, só meio que dando uma readequada na tabela. Então, antes de eu entrar nesse assunto, só deixar aqui minha solidariedade à esposa do Daniel Costa. Eu sou uma pessoa que sou muito crítica ao projeto Capixaba. Não, várias vezes ao vivo deixei aqui minha opinião sobre, expus, assim, com total desgosto mesmo, as ações do próprio presidente, mas acho que se trata de algo humano, assim, né? Então a gente entende também o papel da federação nesse momento, a posição da federação, acho que foi correto. Então me solidarizo com a situação e desejo melhoras e uma boa recuperação, tanto para ela quanto para toda a família. Em relação a isso, eu acho que o que muda, igual o Gabriel falou, Rio Branco ali, Copa Centro-Oeste e tal, mas vou dar o exemplo do Vitória, por exemplo. Eu acho que a questão não é nem o calendário, mas como teve essa alteração de tabela, eu acho que o adversário pode ter sido algo a se analisar. Porque, por exemplo, no anterior ao acontecido, do adiamento, o Vitória enfrentava o Sport Capixaba na primeira rodada. E aí seria uma oportunidade de um time reserva do Soriano, dos reservas mesmo, no caso, né? Tô falando de pessoal que não joga geralmente, para poder, né, dar uma minutagem, rodar e tal. Mas aí eu já não acho que isso vai acontecer com confronto abrindo a competição contra o Porto Vitória. Entendeu? Então eu acho que algumas equipes ali, em relação aos adversários, pode ter acabado ali não sido tão bom assim. Mas é isso, faz parte, né? Quem tem que se organizar com os calendários vai acabar tendo mais tempo para isso. E acho importante também para as equipes, né? Para o Rio Branco, que está disputando a Copa Centro-Oeste, Porto Vitória, enfim. E é isso. É essa a mudança, né? Exatamente, tá aí o nosso site arquibancadadigital.com. Lá você vai ter todas as informações sobre a Copa S, a tabela tá mais ou menos atualizada ali também para vocês, a questão dos jogos, né? 100% mais ou menos. 100%. Mais ou menos não, porque ele atualizou 3 vezes, atualizou? tá? Bomba pet, Atualizou? irmão. 100% velho. atualizado, é ruim de Ah aturar. lá, ó. Porque o primeiro confronto, como a Laurinha falou, era Porto, Vitória e Serra, né? Aí agora já mudou, é Porto, Vitória e Vitória. Então tá aí pra vocês 100% atualizado, mais que Bomba Pet, né? É então? ruim de aturar, filho. É ruim de aturar. Bom ali, hein? Bom ali, Pet, ó. Os Charás ali é um jogo bom também, né? A gente que quer ver aí como que vem o Rio Branco de Venda Nova de verdade. É verdade. Pedreira logo no começo aí, velho. Loucura, mas lá no nosso site arquibancadadigital.com você tem todas essas informações, irmão, e o Clebão acesso a tudo. Vai se prepara-te, Clebão, que Vem pedrada, o futebol filho. capixaba vai te usar, irmão. Loucura, mas aí se não tiver Clebão, tem muito clube que tá usando o Engenheiro Araripe. E Seguinte, pessoal, no Serra, né, alguns nomes não permaneceram, nomes importantes, né? Por exemplo, o goleiro Pedro Henrique, né? O Dandan, Marco Dinho, nomes que já saíram no bid como rescisão, né? A gente tenta apurar aí se alguns deles vão retornar para um ajuste de salário, mas, por exemplo, o Dandan já está em outra equipe e o Marco Dinho, pelo que a gente ouve nos bastidores, ele vai para o Porto Vitória, né? Quem Não, permanece... Informação. De Laura né? Gomes. Tem que por favor. respeitar a canetada de Laurinha aí, ó. Canetada, nossa Fabrícia Romana. Bravo, moleque. Então, por exemplo, o artilheiro do campeonato, o Patrick, ele continua no Serra, tá? Então, Bruno Paixão, Damasceno também são nomes que permanecem no tricolor, vice-campeão capixaba, buscando o título da Copa S. No Vila Velhense, quem retorna é o Jardim Baiano, né? Então, talvez esse homem-gol que faltou no capixabão para o Vila chega agora para a Copa Espírito Santo, além do Meia Peterson, né, que jogou ano passado a Série B pelo Linhares. Nomes que saíram do Vila foram o Diego Bolt, por exemplo, que foi um destaque nesse capixabão, e o lateral esquerdo Cainandro, que vai para o Serra, né? Então, é um bom reforço para a equipe Copa Coral, que jogou esse último capixabão pelo Vila Velhense. E tem também não fica não, né, Gabriel? Né? Quem? Jomar Jomar não fica no Vila Velhense, ele já voltou para o Rio de Janeiro. E aqueles cavalinhos tipo Bolt, essa galera aí, Palácios, todo mundo fica? Não, o Diogo Bolt, o Bolt saiu. Alguns nomes que ficam no Vila Velhense é, por exemplo, o Lucas Bonetti, né, o atacante que teve uma função muito defensiva, né, que o João Veloso tem esse esquema tático de jogar muito no contra-ataque, é um atacante que acabou ajudando muito defensivamente, mas que tem um bom 1 contra 1 e ajudou muito o Vila taticamente, então é uma peça que o Jonilson conta bastante nessa Copa S. Quem saiu também, os dois meias, o Kelvin e o Juninho também não ficam no Vila.
Top demais. Tá aí informações de Gabriel Magnoni, o setorista de todos os clubes, papai. É Copa S, é Série D, é Copa Verde. O homem é uma máquina realmente. Então, Copa S O adiado. ex-ruim em todos os É, o esportes, ex. né? Ainda bem É que o tirou. bom em todos os Todos- clubes agora. E todas as Brabo. competições. Tamo junto, meu irmão. Só pra fechar da Show. Copa S, tem o Brancão Polenteiro, né? Que você adiantou, né? As contratações do Rio Branco de Venda Nova. Tem o Jair, o William Simões, o Darlan, né? O nosso Pogba capixaba também, Jorge Mendes, também desembarcou lá no Rio Branco de Venda Nova, que pode ser um dos candidatos, sim, a título com esse elenco que foi formado e com mais tempo agora para entrosar essa equipe, pode ser um dos postulantes ao título junto com o Rio Branco e Vitória ali, que precisam vencer a Copa S. Top demais. Tá aí aquela pincelada na Copa S com ele. Gabriel Magnoni, tamo junto, Gabriel. Pra gente Você volta a fechar qualquer só- momento, viu? Só para repassar agora a tabela da Copa S, a estreia Porto Vitória contra o Vitória às 7 horas da noite no dia 22. Depois tem Rio Branco e Rio Branco de Venda Nova no dia 23, também às 7 da noite. No dia 25 às 3 da tarde tem Audax São Mateus e Serra no Sernambi, lá em São Mateus. E o fechando a tabela, no dia 26 tem Vila e Brasil Capixaba no Gil Bernardes em Vila Velha. Juninho Tips estará presente. Ai, É não que tem dia? Vai jeito. dormir no Gil Bernardes. Ai, rápido. Dia Não, 26. ainda não. Ainda. 26. Ali pra dormir Rapaz. embaçado, pai. Só para fechar aqui os clubes da Copa S, algumas notícias do esporte do Audax São Mateus. O que a gente ouve do Audax São Mateus é que eles fizeram uma pesquisa ali em volta das cidades em volta de São Mateus para fazer esse elenco, e muitos jogadores da base ali do Audax São Mateus vão formar essa equipe da Copa S. E do lado do esporte, né, o famoso bonde do Tigrão, né, um jogador que tem um pouquinho mais de fama ali é o Rômulo, né, ex-Rio Branco, que está ali formando a equipe do esporte, mas o esporte vem com essa peneira com muitos jogadores de fora do estado.